Como tá ótimo o Prato? O Prato é ex-jogador. O Internacional que tire da cabeça... Mas é melhor que o Trellis, né? Não, mas tu não pode ter o Trellis como... O Trellis não jogou. Não, o Prato tu libera ele. Não entra nessa fria. O Prato é ex-jogador, o Prato serve, sabe para quem? Para outros times, não para o Internacional. Não tá bem servido nada. O Internacional estará pessimamente servido com o Prato. O Prato é ex-jogador. É ex-jogador. O Prato teve um ano péssimo. É caro. Não serve. O Internacional que não cometa esse absurdo. O Internacional precisa encontrar um centroavante de mobilidade. Não um jogador de área parado, caro e que não faz mais gols. Vai buscar o Tyson. Esse serve. Esse é caro, né? Esse é caro. Porque é bom, né? Esse serve. Esse é caro. Eu sei. Não tem dinheiro, tu quer comprar o barato? O barato tem um no Grêmio Bagé. Tem um no Grêmio Bagé lá. O que aconteceu com o Prato, e eu tinha falado com o Gabardo sobre isso antes, foi o tal do negócio de ocasião. O negócio de ocasião. O Inter não estava exatamente, digamos, desesperado atrás do Prato, até porque tem o Guerreiro. Quem está desesperado com o Prato é o empresário do Prato. Exatamente. Tu acha que o Prato tem lugar no Grêmio? Eu acho que não. No Inter ele tem. No Inter ele não tem também, nem no Grêmio ele tem. Titular do Inter não, mas o Inter está procurando um jogador... Não, mas tu não pode ter um reserva de 500 mil. Não, tu tá enganado, Davi. Mas ele não ganha 500 mil. Não, ele não ganha, ele vai vir por 50. Ele até acho que se conversar ele vai pagar para jogar no Internacional. Não, ele não ganha 500 mil. Na Argentina o nível de salário Mas ele é jogador que saiu do futebol brasileiro, cara. Ele sabe qual é que é a condição para vir jogar aqui. Entendeu? Não serve. Caiam fora dessa armadilha. Olha, o de pagamento do Inter com a saída de quase 20 jogadores que saíram, e muitos deles atacantes, o Prato viria daqui a pouco para ganhar o salário do Trellis, mais de um outro atacante. Então eu vou dar o salário do Trellis para vocês aqui, 320. Pois é. 320, mas para assistir a missa domingo ali no Beira-Rio é bom, é um salário bom. Não, saiam dessa, procurem botar o Trellis, botar o Prato no Flamengo. Vai sair o Gabigol. Vamos enfraquecer o Flamengo. Não entrem nessa, isso aí é granada sem pino. O Inter se desfez de vários jogadores de ataque. O Inter tá precisando de alguém. Diz, olha, tem o Lucas Prato aqui, vocês querem por assim? Não, de repente o empresário do Prato pensa assim, olha, o Internacional contratou o Trellis, que comemorou um aniversário aqui sem marcar gol. Então o Prato tá bom, porque não faz desde maio. Tem razão. Só que isso aí é o seguinte, tu te engana no genro uma vez só. Na segunda, tu não deixa a tua filha casar. Eu me enganei no cara, eu achei que o cara ia ser um grande genro. Aí tu vê que o cara não é, não. Na segunda nós vamos levantar a ficha do cara. É curioso, isso seria de se entender, né? De onde é que vem esses 7 milhões? Se é que qual é o investidor, se é o Sonda, quem é que vai botar esses 7 milhões? Seria interessante. Certamente é o Sonda. Certamente é o Sonda, sim. É o grande investidor. É o grande. Já tem o Peglo aí, que tu pode dar 50% pro cara. Pega um percentual? Claro. Tem esse outro menino Johnny, que tu pode dar. Tu tem um dinheiro que vai entrar agora da venda do Klaus. Vai juntando isso tudo aí. Agora, mas metendo uma bala que dê bala, né? Não é no Prato. O Prato, se for de graça, ele pagar para jogar no Internacional, não serve. Deixa o Prato fora. O Prato nós sempre conseguimos para botar ele no Flamengo, Davi. Tu não conhece o Pelaipe? Liga pro Pelaipe, diz que é boa pro Flamengo. Ele vai passar na linha atrás de ti. Ele vai te buscar nos Estados Unidos, o Pelaipe. Tu acha que é uma boa pro Inter, hein, Davi? Tu tá de brincadeira, Davi. Não, eu não disse que o Prato tem que ser centroavante do Inter. O centroavante titular do Inter. Bom reserva, vai ser. Tu sabe o que é? Sabe o que Inter é tinha o Trellis. Davi, eu vou te dizer uma coisa, que tu é um cara inteligente, vou te dizer mais uma coisa. O Prato é igual cueca rasgada no fundo do armário. Um dia tu vai tirar de lá e vai usar. Não serve, Davi. E vai passar vergonha. Não serve. É cueca rasgada no fundo do armário. Um dia vai faltar e tu vai botar e vai usar. Isso, e aí quando chegar na hora,
do vamos ver, vai mostrar essa cueca aí. E vai tudo por água abaixo. Por água abaixo. Mas eu vou dizer uma coisa, Guilherme. Não, eu concordo. Acho que não foi bem. A temporada do Prato não é boa, ele não tá bem. Mas entre Trellis e Prato. É que não pode comparar. Mas tu já errou no Trellis. O problema não pode comparar. Tu já errou no Trellis. Não, vamos comparar Guerreiro e Prato, porque eu vou precisar, quando não jogar o Guerreiro, eu preciso um cara pra suprir o Guerreiro. Pois é, eu não preciso um cara pra suprir o Trellis. Eu preciso um cara pra suprir o Guerreiro. Pois é, e é luxo, né? Olha, pra suprir o Trellis, não manda o Pedro, esse menino, embora. Deixa o menino aí. O menino tem 1 gol no ano. É melhor que o Trellis. Qualquer um. Não manda o menino embora, o Pedro, esse aí, esse fica. Não, porque se não jogar o Guerreiro, tem que ter alguém que se aproxime do Guerreiro. Mas eu acho que não vai ter, Guilherme. Então não pode ser o Prato, tu concorda comigo? Então Então estamos fechando a questão. Então, sim. Alô, Medeiros! Medeiros, deleta o telefone do empresário do Prato. E do Davi Coimbra. São Guerrinha, tô recebendo um recado aqui de um dos diretores do Bagé. Diego Torbes é o nome dele. Me manda aqui uma mensagem longa aqui. E ele não gostou muito da tua comparação, né? E ele disse que sou como deselegante, rasteira, essa declaração do Adroaldo dizendo que jogador barato tem no Bagé. E aí ele diz que, realmente me enganei, que o Bagé tem uma média da folha salarial que fica na casa dos 15 mil reais. Diz que acha que nem o Ipiranga tem uma folha dessas e diz que pegou mal na comunidade bagéense. Em primeiro lugar, eu quero dizer que eu não conheço o Diego. A família da minha mãe é toda de Bagé. O meu tio Melado jogou no Guarani. E eu quero te fazer uma coisa aqui. Se alguém quer comprar jogador, não compra no Bagé, que não é barato. Procura o Real Madrid. Lá tá mais fácil de comprar do que no Bagé. Isso aí, sabe o que é isso aí? Isso aí é um equívoco desse rapaz. Porque ele não soube entender o que eu disse. Querem comprar jogador barato, vai comprar aqui no interior. Tu não vai comprar na Europa. Casualmente tu exemplificasse. É que eu falo muito em Bagé pela família da minha mãe, mas eu vou esquecer o Bagé, vou lembrar mais do Guarani. Um abraço. Muito bem. Bom, Eduardo Gabardo. O cara disse que não tem jogador barato. Hoje não veio pra guerra, ele não veio pra guerra com a escova de dente. Não tem jogador barato no Bagé, é bom que eu saiba isso. Medeiros, muda a direção, você tava pensando, não vai lá. Aí é questão de ver o custo-benefício mesmo, né? Vai ver o quê? Como diz o Guerrinha, esse menino que foi embora, que fez gol até no campeonato de juniores ali, né? Pedro Lucas, né? Sim. Por que não dá uma chance para ele, então? Se é isso que... Ou sei lá se o Inter tem outro jogador nas categorias de base que possa fazer essa função aí. Aí você disse... O outro mistério é esse Sarrafiori. Um jogador tão insensado que foi disputado pelo Inter. O Inter arranjou problema com o Huracan, que foi até a FIFA lá reclamar. E o jogador entra e faz gol quando entra, tal. Esse é um mistério a se descobrir também no Inter. O que está muito claro, Davi, é que com esse cenário que o Gabardo trouxe aqui, está fora dos planos do Sarrafiori. A quantidade de estrangeiro que o Inter está buscando no mercado, o Inter não conta com o Sarrafiori. Não conta. Não, ele até pode ficar, mas numa situação parecida com a que foi em 2019. Segunda, terceira alternativa. Pois mas por que isso? E olhe lá. Ele nos treinos, ele não, o auxiliar do Odair veio aqui, não é o nome do rapaz? Maurício Dulac. E disse que fazer gol não é a única coisa no futebol. Ele disse isso aqui na Gaúcha. Disse. Esse rapaz faz gol e o resto? Eu também acho que ele tem que fazer o resto, não precisa fazer o gol. Porque aí termina 0-0. Tem coisa melhor do que terminar 0-0. Não perdeu. Um jogo de futebol. Eu ainda não vi tudo. Não vi, por Deus que eu não vi tudo. Não, o cara anda atrás de um cara com agulha em palheiro que faça gol. Porra, esse é o cara do meu sonho, o cara que faça o gol. Não, mas não é o mais importante. Bom, aí eu parei, né? Eu arquivei tudo. Acho que as palavras mas alguma coisa acontece, porque, vê só, olha, o Inter estava com o Odair, 2 anos, havia 2 anos, e o Odair não usava o Sarrafiori. O Sarrafiori não marca, o Davi, o Sarrafiori não marca, e ele não corre os 11 quilômetros por jogo, ele corre 9,5 km.
Então, ele vai ter que botar mais gasolina para fazer mais 1,5 km, vai ter que dar pontapé, vai ter que dar carrinho. E se der para fazer um gol, melhor aí, vai passar a ter chance. Pois mas aí entrou o Zé Ricardo também, não botou só não, Zé. Agora chegou outro técnico, deixa nada o Zé. O Zé deixa. O Zé vai passar um tempo agora aí desempregado, gastando dinheiro. Mas, do ponto de vista legal, não é permitido mais repassar percentual de jogador para investidor. Porque o que a gente está analisando aqui é o seguinte, o Inter não tem como fazer a grande contratação, Guerrinha, com investimento, né, com poderio financeiro, vai na base da criatividade para encontrar esse jogador. E como encontrar esse jogador, por exemplo, esse atacante, centroavante, de mobilidade, sem recurso? Com criatividade. O Inter vai para a base da criatividade ou, então, o que se aplica ao Prato, o que sobrar no mercado. O que sobra no mercado. E o que sobra nem sempre é o ideal. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. O Inter não tem poder de endividamento? É o único clube do Brasil que não tem? Tem. Então, amigo, pagou um monte de conta, deixou uma conta para a próxima gestão, azar. Arrisca. Futebol é assim. Não, eu preciso terminar o ano com déficit de 14 milhões. Muito bem, concordo, seria maravilhoso. Mas tu tem que fazer time. Eu vou terminar com déficit de 14 milhões, atingiu o objetivo, e aí caímos. Estamos na 2ª divisão, mas as contas estão pagas. Não. Faz o endividamento. O Internacional não tem jogadores daqui a pouco na sua base que possa transformar futuramente em dinheiro? O Peglo não é um deles. Esse Johnny não é um outro. O Internacional não tem goleiro, por exemplo, que possa incluir um deles numa negociação? Tem. Aí entra o quê? Criatividade. E aí é o grande problema da coisa. Porque a criatividade do ano passado foi zero. A criatividade do ano passado foi Neilton, foi Trellis, foi Parede. Essa foi a criatividade. Eu não estou querendo dizer que foi do departamento de futebol. Daqui a pouco é do analista de mercado. Porque o analista de mercado, ele entra naquela assim, o jogador é barato. Ele é barato. Esse aqui vem só pelo salário. Aí. Ele vai resolver meu problema? Não vai. Mas ele não custa caro. Esse ano não é assim a coisa. Esse ano o Internacional precisa dar uma melhorada. Precisa brigar pelo título do Gauchão, precisa passar de fase na Libertadores. E precisa acrescentar qualidade, evidentemente. O Cruzeiro, segunda-feira, vai ter mais advogado na representação do que jogador. É verdade. Então, de 2018 inteiro, foram 6 milha. Dá para arrumar uma já ganhou 6 milha. Não, com certeza. E 2018 até setembro. Mas o ponto que o Davi traz é interessante porque ele fica marcado como um símbolo do rebaixamento. Né? Essa tatuagem está no corpo dele. Mas isso não muda muito para ele é tetra. Ele caiu 4 vezes. Monte Preta, Botafogo, Atlético Mineiro e Cruzeiro. Caiu com os 2 de Minas. Eu ouvi queda de rendimento em função da questão física da idade, algo compreensível. E quando o Grêmio traz o Galhardo, é quase o mesmo cenário do Edilson, porque é uma contratação absolutamente discutível, porque o Galhardo também não dá a resposta. Então, quando o Grêmio perde o titular, o Grêmio não tem a reposição. E o risco em 2020 vai ser o mesmo. Daqui a pouco perde o Vitor Ferraz e tem que jogar o Edilson. Esse é o problema do reserva, que disse o Guerrinha, não estar no mesmo nível do titular. Esse é o grande problema. Tu tem que confiar no reserva. Claro, também, né? claro. Senão não pode ser reserva. Tanto que acaba o Grêmio jogando com o Paulo Miranda improvisado na lateral direita. Sabe que quando passou por aqui, para treinar o Internacional, depois do Grêmio, o Leão, que é meu amigo. Um dia eu perguntei para ele, digo, Leão, e os caras do banco, o cara do banco tem que ser melhor do que o cara que está em campo. Sombra. Mas por quê? Porque a hora que eu vou procurar o banco é porque eu estou engatado. Não adianta eu botar um pior. O cara tem que ter a mesma qualidade do cara que está em campo. Senão, para que eu vou chamar o cara se eu sei que não vai melhorar? E ele tem razão. O cara do banco tem que estar quase no mesmo nível, ou, entendeu? Para entrar e dar uma resposta. Não ia. Não, eu tenho no banco o cara aqui. Aí o cara não chuta com os 2 pés, ele cabeceia pouco. Qual é a posição do cara? Ele é atacante. Tu tá morto. Pode passar na funerária, tá morto. E aí... A situação do Damião. A última informação que tive é que ele estaria livre no mercado, pois estaria encerrando seu contrato no Japão. É melhor que o Prato. Não, né, Gabardo? Damião tem contrato ainda lá. Frontale Kawasaki do Japão. Vai continuar lá nessa temporada. Ano passado, quando saía Guerreiro, entrava quem? Este ano teremos muitos jogos.
Júlio Neves, de Belo Horizonte, defendendo. Ano passado jogou o Pedro Lucas algumas partidas. O Inter, daqui a pouco, através do seu treinador, aproveitou o Potker, né, também como 9. Mas a verdade é que nenhum deles conseguiu se aproximar do titular. É por isso que eu digo sempre que tu tem que ter a reposição que não tem a qualidade do titular, mas anda perto disso. Para ti poder sonhar com vitórias. Ah, não, tem um cara que é muito menos. Puxa vida, muito menos não vai vir, não vai ganhar. Mas aí entra a tese do Leão, que tu acabaste de falar, né? Tem que ter um cara no banco. Né? E o ouvinte, Dr. Rec, aqui mandou, ele falou assim, cara, se não tem na base do Inter um moleque, um piá, assim, que jogue pelo menos próximo do que o Prato tem apresentado, então manda a gurizada toda embora e faz uma nova peneira. A gente está olhando o Prato, daquele Prato que a gente viu jogar aqui no Brasil, antes no Atlético Mineiro. Principalmente no Atlético. Né? Ali ele foi muito bem. Mas aquele Prato não sairia do River. Isso, o Galhardo não liberaria. Nós temos que ver o Prato hoje. O Prato hoje é muito, muito pouco, muito menos. Tanto é verdade que ele é reserva lá. Só para completar, Gamba, o contrato do Damião até 2021. Com frontal em Kawasaki do Japão. Aliás, falando em Japão, o Inter vendeu o Juan Alano para o Kashima Antlers, que é o time do Zago, Antônio Carlos Zago, vai ser o técnico. O valor exato da venda, 1,5 milhão de euros, que o Inter vai ganhar pela venda do Juan Alano para o Kashima Antlers. 6 milhões, mano? 6 milhões de reais. Na verdade... Não jogaria no Inter, Guerrinha? Não jogaria. Ele não estava sendo aproveitado, né? Davi, por que o Atlético Mineiro não corre atrás do Prato, sendo que lá ele foi muito bem? Prato foi jogador de uma temporada. Jair Rosa, de Esteio. Eu concordo com o Jair Rosa, de Esteio. E o Neto... Na verdade, ele foi mais do que uma temporada, né? Ele foi uma temporada maravilhosa no Atlético. Não foi mal no River, tanto que ele não era titular, mas ele foi um dos heróis da Libertadores, não foi mal. Ele é um centroavante forte, um centroavante participativo, tal, aquela coisa. Mas não é um centroavante dos sonhos de um time grande, não é. E o Neto, da base do Inter, só vejo elogios a esse atacante, Diego Lima. Não foi emprestado? Me disseram que foi emprestado. Não foi. Ainda não. Acho que tem alguma possibilidade de ele ser aproveitado no grupo principal. Ele não é um centroavante, né? Ele é do lado de campo, ele joga mais pelo lado de campo. Eu vi ele jogar pela velocidade. Pode fazer o segundo atacante, ele é baixinho, tudo. Não faz mais. Avisa o Guerrinha que ele criticou a contratação do Moledo e depois teve que se render. Eu traria o Prato. Na escuta, abraços, Diogo Omizolo. Não, eu achei que o Moledo era passado também, achei. Mas eu critiquei várias contratações, critiquei a do Zé Ricardo, eu critiquei a do Parede, eu critiquei a do Neilton. E aí, esse rapaz aí só ouviu o rádio esse dia do Moledo. Depois ele botou o rádio fora. O Guerrinha veio afiado hoje, Davi Coimbra. Sabe, esse negócio. Ele não tá com a escova de dente. O cara se lembra das mulheres. Ele veio com a bazuca. Esse rapaz se lembra das mulheres que ele beijou. Ele não se lembra às vezes que beijaram. E aí? Esse negócio, isso é igual freeway, é 2 mãos, meu amigo. Olha a pergunta do Jefferson Souza de Santa Rosa. Em plena forma e condições de jogo, quem é melhor? Rodinei ou Edilson? Em plena forma? Eu acho que o Rodinei está mais inteiro. Não, mas em plena forma os dois, o Edilson deu resposta. Eu acho que o Edilson, minha opinião, o Edilson construiu uma carreira melhor. O Edilson em forma foi muito bom jogador. O Edilson construiu uma carreira melhor. Acho o Edilson mais jogador que o Rodinei. Mas eu não me lembro, por exemplo, do Camburão ter ido ao Olímpico. O Camburão vai a sede do Cruzeiro quase que diariamente. Olha, das que eu vi, a crise do Cruzeiro, Marenotti, para mim é a pior. Eu concordo. Não vi nada igual. E em 2020 o Cruzeiro corre um sério risco de não voltar à Série A. Nem essa do Inter, agora recentemente, para mim a do Cruzeiro é a pior de todas. Pior de todas. É que a do Cruzeiro reuniu todos os elementos. Perdeu cota de TV. Puxa vida. Pepino. E aquele detalhe do e-mail do filho do... Pedindo para a secretária do Cruzeiro pagar o IPVA dos 6 carros da família. O que tu achou, Davi? O Cruzeiro estava pagando o IPVA dos carros da família do presidente. Pô, 6 carros, né? 6 carros. Muito IPVA. Puxa, e não deve ser um carro muito baratinho. Eu acho que tá certo. Acho que foi um pedido razoável. De endividamento que o Inter tem, o Grêmio não tinha. Não tinha nada, não tinha talão de cheque.
O Mário Sérgio teve que ajudar, dar dinheiro dele ali pro Grêmio fazer as primeiras contratações. Ele não tinha time, não tinha nada. Então foi uma situação bem complicada, muito mais complicada do que a situação do Inter, apesar de toda a roubalheira que a gente sabe que houve no Internacional. Foi bem complicada aquela situação do Grêmio lá. Sim, o Davi, olha a última crise do Cruzeiro aqui. Foi nos últimos dias agora demitido o Raul Plasman, um nome histórico do Cruzeiro, goleiro, mais de 500 partidas com a camisa do Cruzeiro. Ele estava trabalhando no marketing do Cruzeiro. E esse novo conselho gestor transitório, que eles chamam lá, que é formado por empresários, cruzeirenses famosos, né, bem-sucedidos nas suas áreas profissionais, eles demitiram o Raul Plasman, que estava trabalhando no marketing do Cruzeiro, e divulgaram a informação de que o salário dele estava totalmente fora da realidade para esse momento do Cruzeiro. Qual era o salário? 12 mil. 12 pois mil é, reais. Aí o Raul começou a dar entrevistas dizendo... Puxa, a última 12 aqui mil. é que ele deu entrevista dizendo que o salário dele era 12 mil mais 2 mil de auxílio moradia. 14 mil. Tá fora da realidade. Pois é. Mas, puxa vida, também uma economia dessas, né? Não, mas para aí, não, mas ele- para um clube como o Cruzeiro, 12 mil para um jogador, quer dizer, e um ídolo, né? E para exercer uma função importante. Então, olha o tamanho da crise. Olha gente. a frase. E Davi, e o cara que cuidava do departamento de bocha do Cruzeiro ganhava um salário de 50 mil reais. A frase. Tá sério? O problema não era a bocha, era aquela pequenininha, como é que chama? Pequenininha, né? O bolinho. É? O bolinho. Não, o boxinho. Boxinho. aquela O problema é pequenininha. carregar aquele. Mas olha o tamanho da mágoa, Gabardo, do Raul Plasman. Ele diz o seguinte: meu salário era ridículo pelo que eu represento para o clube, pelo que eu trazia para o clube. Meu salário não iria incomodar ninguém. Salário de 12 mil. Não era um salário ridículo. Tá? Não era um salário ridículo. Mas, né, no contexto apresentado pelo Raul Plasman, né, por tudo que ele fez pelo Cruzeiro, É uma lenda. nossa Uma lenda. senhora, sim, aí sim, né, contextualizando, Claro. né, por tudo que ele o fez. Cruzeiro vai ter que desbastar bastante das despesas dele, né? Balinho, Mas é sempre- Balinho é o nome daquilo. O Eduardo Balinho. me manda aqui. Balim. O Balinho é Agora- o difícil de carregar. É o Balinha. Até que ganhava o tem cara que da pagar Rocha. bem